A paz e a graça, meus irmãos. Hoje eu vou trazer mais uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. E será que nós devemos julgar os nossos irmãos por causa dos seus pecados ou apontá-los devido a um pecado que vemos ele cometer constantemente, nos achando melhores e superiores a ele, ou que estamos em um estado de santidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Fica aí com a palavra de hoje, porque Deus vai falar ao teu coração. Vamos com a nossa mensagem de hoje. Impactando com a verdade. Graças a Deus por estarmos aqui com mais uma palavra de Deus ao teu coração. E hoje eu queria falar alguma coisa a respeito de como nós estamos com Deus, como está a nossa intimidade com Deus. Porque às vezes nós ouvimos muitos comentários das pessoas a respeito de fulano está errado, fulano está em pecado, fulano está cometendo isso, fulano está cometendo aquilo. Muitas vezes o apontamento é sempre ao próximo, sempre para acusar, sempre para apontar o pecado do outro. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito do homem, a respeito do ser humano? Será que nós podemos estarmos julgando um ou outro? Podemos citar pessoas para querer justificar um erro nosso ou um pecado nosso com o pecado do outro? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito da vida humana e como ela se encontra diante de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23 ao versículo 26, a Bíblia nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e todos nós nos afastamos de Deus através dos nossos pecados. Isaías fala, Isaías 59, verso 2. O que é que afasta o homem de Deus? É os seus próprios pecados e as suas transgressões. Esses pecados, essas transgressões, são eles que nos afastam de Deus. Então, assim como o profeta Isaías diz em 59, 2, que as nossas transgressões, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, entre o ser humano e o Senhor, nosso Deus, existe uma separação devido ao pecado do homem. Mas a Bíblia diz que através de Cristo Jesus nós temos acesso, porque lá no Antigo Testamento a Bíblia vai nos ensinar que só o sumo sacerdote tinha acesso a Deus. Uma vez no ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos. E neste lugar ele oferecia a Deus sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado dos homens, pelo pecado do povo. Então só ele tinha acesso direto à presença do Senhor. E depois que Jesus vem e ele morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Ou seja, aquela separação que existia entre Deus e o homem agora não mais existe. Por quê? Porque Cristo agora é o caminho que nos leva a Deus, é aquele que nos conduz a Deus. Então não existe ninguém bonzinho, nem pessoas boas o suficiente para serem salvos. Não. Existem pessoas que reconheceram o seu pecado, se arrependeram dos seus caminhos e procuraram se achegar a Deus através do sacrifício de Jesus, entendendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, capaz de salvar e perdoar, o único capaz de conduzir o homem a Deus. Então, nenhum de nós somos merecedores de tão grande bênção, como diz lá em Romanos, que todos pecamos. Isso de todas as gerações, de todas as épocas, homens e mulheres.
todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, distantes da glória de Deus. Mas o que é que nos aproxima agora, se nós estávamos distanciados pelo pecado? Jesus, o amor dele, a misericórdia dele. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? Que nós não devemos julgar uma pessoa simplesmente por ela cometer pecados, porque todos nós pecamos e todos nós cometemos pecados. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos nos arrependermos, começarmos a viver uma novidade de vida através do conhecimento da palavra de Deus e entregar a nossa vida ao único suficiente Salvador, Jesus, entendendo que o seu sacrifício foi capaz de limpar os nossos pecados, e aí sim teremos uma vida eterna que Cristo nos garantiu pelo seu amor na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se tem alguém julgando o seu irmão por causa dos pecados que ele comete, não julgue, mas oriente, ensine a palavra de Deus a ele. Faça com que ele entenda que ele é pecador como você também é pecador, como eu sou pecador, como nós somos pecadores, mas que nós precisamos buscar a remissão dos nossos pecados. Como lá no passado o sacerdote entrava lá dentro do lugar santo dos santos e ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados do povo, e só ele tinha direito de entrar, só ele tinha acesso a Deus. Agora não, agora todos nós temos acesso a Deus. Através de quem? De Jesus, porque ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então que essa palavra fique implantada no teu coração e que você possa amadurecer através do conhecimento da verdade das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e que cada dia você possa ser impactado com a verdade.